Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Geometria Plana. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estou trabalhando com você essa disciplina nesse semestre e nessa segunda teleaula nós vamos falar de retas e polígonos. É isso mesmo, esse é o nosso tema da nossa aula de número 2 e reforçando, lembrando que se eu estou falando de teleaula de número 2, é importante que você saiba localizar e conhecer e entender onde encontrar os conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje, para que você possa estudar ainda mais. Então vamos entender aí que o nosso resumo da aula de hoje. Se estamos falando de aula de número 2, vamos estar falando dos conteúdos relacionados à unidade de ensino de número 2 do seu livro didático. Então, nós vamos aí conhecer todas as partes, né, os elementos primitivos da geometria plana, assim como esses elementos que envolvem as retas e os polígonos. Então, são conteúdos esses que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que envolvem toda a parte das retas, das posições relativas entre algumas retas, o que é um triângulo, o que é um polígono, como que eles se comportam, alguns elementos dessas figuras, assim como as suas nomenclaturas. Então, reforçando já no início da nossa aula, nós vamos ter Kahoot, teremos um momento de interação, e é esse, então, para que você já possa ir baixando, quem tem o aplicativo, fazendo o login. Esse é o código do nosso Kahoot da aula de hoje, 730348. Então já anota o código, por quê? Porque na hora que a gente for fazer a atividade, você já vai estar preparado aí, prontinho, para que você não perca tempo e consiga atingir aí a melhor votação, o nosso pódio na aula de hoje, tá legal? E para que a gente possa entender e compreender como alguns elementos que nós vamos ver na aula de hoje podem ser aplicados no nosso dia a dia, eu trouxe duas imagens. Então, a primeira imagem traz aqui, então, a produção das nossas abelhas. E olha que incrível que é a natureza quando nós conseguimos observar aí as formas geométricas que podem estar presentes aqui em até situações bem simples do nosso cotidiano. Aqui nós temos o exemplo, né, de uma representação de uma figura geométrica, de uma representação geométrica de 6 lados, denominada aí de hexágono, que também é algo que nós vamos trabalhar hoje. Já nessa segunda representação, nós temos 2 janelas e a gente pode observar aí bastante formas geométricas que aparecem nessa figura, uma simples janela. Então temos aqui figuras de formas retangulares, quadrangulares, estão presentes as retas, os pontos que formam e compõem aí toda essa figura, essa imagem, tá? Então, só trazendo alguns exemplos básicos, mas se você olhar ao seu redor, olhar aí onde você está agora, começa a perceber as formas geométricas que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente começa a compreender de uma melhor forma. Por quê? Porque fica mais aplicável, quando a gente começa a falar de algumas nomenclaturas, de alguns elementos, a gente consegue observar aqui em alguns objetos que são palpáveis. E a gente vai discutir bastante na aula coisas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. E precisamos entender aí o que são polígonos. Eu já quis trazer logo no início da nossa aula o que são, então, esses polígonos. Então, primeiro que quando a gente fala de polígono, ele é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada com N lados. Então, o que a gente pode observar aqui? Temos 3 representações e as 3 são denominadas polígonos. Por quê? Porque ele é fechado, então todos os seus lados se fecham. Temos aqui no caso específico 4 lados, aqui também 4 lados, nesse caso 6 lados, mas podem diferir aí esses diferentes, né, quantidades de lados. E uma coisa importante que nós temos que considerar quando estamos falando de polígonos, que é diferente do que não é polígono. Por exemplo, essa representação, por que ela não é um polígono? Porque ela tem um dos seus lados como sendo uma curva. Então isso nos limita e nos define como sendo um não polígono. Aqui nós temos um encontro, temos o cruzamento de lados. O que a gente pode observar aqui? Esse cruzamento também nos indica que nós não temos um polígono. Então, só alguns conhecimentos que eu acredito que seja necessário a gente retomar, são conhecimentos relacionados à nossa educação básica e que a gente precisa aí conhecer e trazer já no início da nossa aula. Então, espero que tenha ficado claro para você aí toda essa parte da nossa introdução.
retas e triângulos. É isso mesmo, nós vamos compreender qual é a definição de uma reta, como elas se comportam e como a gente pode definir alguns triângulos a partir de algumas características. Então, primeiramente, nós vamos entender aí essas posições relativas entre as retas e como elas podem, claro, se comportar. Primeiramente, nós temos uma reta, no caso aqui duas, que são denominadas de reta R e reta S. Elas estão contidas no plano alfa, no mesmo plano, então esse alfa é o meu plano. E o que a gente pode observar? Que quando uma está coincidente, todos os pontos da reta S coincidem com os pontos da reta R, quer dizer que nós temos então retas coincidentes. Temos também quando elas se encontram e formam um único ponto comum. No caso das coincidentes, todos os pontos são comuns. Já nas concorrentes, somente um ponto, no caso aqui representado pelo ponto P, então nos indica, quando a gente tem um único ponto em comum, que a reta S e a reta R são concorrentes. E por fim, nós temos também as retas paralelas, que são aquelas retas que você pode estendê-la infinitamente, que elas jamais vão se cruzar, ou seja, elas não têm nenhum ponto comum. O que pode acontecer também quando a gente está falando de reta concorrente é quando as nossas retas formam, então, aquele ângulo de 90 graus. No caso, nós temos retas perpendiculares, tá? Então, elas são concorrentes, mas elas formam aquele ângulo de 90 graus. Por que nós estamos estudando, então, essas características relacionadas às retas? Porque nós vamos trabalhar agora quando nós temos duas retas paralelas e essas duas retas são cortadas por uma transversal. Por isso a importância de conhecermos aí as posições relativas dessas retas. Primeiro, vamos ter duas retas paralelas, ou seja, elas não vão se cruzar e vai ser cortada por uma reta transversal. E a partir desse corte nós podemos ter algumas relações que envolvem os ângulos e eles são muito utilizados para que a gente possa resolver aí problemas e situações, enfim. Vamos entender melhor como que ficam essas retas transversais. Primeiramente, nós temos a reta M e N. Essas duas retas são aquelas que são paralelas, tá? Temos então a reta T, que é denominada transversal, porque ela corta essas duas retas M e N. E a partir desses cortes, nós começamos a identificar algumas regiões, alguns ângulos. Então, o que a gente pode observar? Tá vendo esses ângulos que estão aqui, olha, 1 e 3, 5 e 7, 2 e 4, 6 e 8? Esses ângulos são os ângulos correspondentes. Por que eles são denominados como correspondentes entre si? Porque eles acabam tendo as mesmas medidas, as suas medidas são congruentes, tá? Então, dando continuidade, até eu coloquei aqui do lado para que você possa ter melhores conhecimentos. O que nós temos? Primeiramente, ângulos alternos internos. O que são alternos? Os próprios nomes já diz. Quer dizer que eles estão dentro, que são nessas regiões internas aqui, só que eles não estão do mesmo lado. Então, o que a gente pode observar? O 3 e o 5. Ou melhor, aqui também outro par, 4 e 6. Então, eles são alternos internos, tá? Por quê? Porque nós temos aí, eles todos estão dentro da região ali interna, mas eles estão em lados opostos. Pode acontecer também os alternos externos, que estão nessa região externa, mas também não estão do mesmo lado. Por exemplo, o 1 e o 7, o 2 e o 8. Então, trabalhando os alternos. Já os colaterais são aqueles que estão, então, no mesmo lado, só que para o lado interno e para o lado externo. Então, vamos começar pelos colaterais internos. Então, nós temos o 3 e o 6, temos o 4 e o 5. E temos os colaterais externos, que estão do mesmo lado da reta, do mesmo lado ali, né, da reta que está cortando, mas para a região externa. Então, nós vamos ter o 1 e o 8, e o 2 e o 7. Então, conhecendo essas características aí que nós temos relacionadas a esses ângulos. O que isso interfere? Então, uma vez que eu conheça
como esses lados, esses ângulos podem se posicionar, nós podemos criar relações para resolver algumas atividades, que é o exemplo que eu trouxe para que a gente possa resolver agora. Então, vamos imaginar o seguinte, que nós temos aí no caso aqui nós temos que o 2x e o x mais 20, nesse caso, eles são medidas de um par de ângulos alternos. Então, vamos pensar o seguinte, quem são os ângulos alternos? E eles podem ser, este é um par de ângulo alterno, tá? Assim como esse pode ser um par de ângulo alterno. Ele é formado pelo cruzamento de duas retas paralelas com uma transversal. E aí eu te pergunto, qual que é o valor de x? Primeiramente, se eles são alternos, quer dizer que eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Então, eu posso dizer que esse 2x, que é a medida de um destes ângulos, vai ser igual à medida desse outro ângulo, que é denominado como x mais 20, igual nós temos aqui na nossa situação. Então, como que vai ficar essa solução? Só vou apagar aqui para que a gente possa dar continuidade. Igualando, então, o 2x igual ao x mais 20, esse x que está somando vai passar subtraindo para o outro lado da igualdade. 2x menos x, então quer dizer que o meu x vai ser igual a 20. Então, o que a gente tem que estar atento num tipo de exemplo desse? Precisamos identificar quem são os ângulos alternos, conhecer esses tipos de ângulos para que a gente possa resolver um tipo deste de exemplo, tá? E dando continuidade ainda pensando nos ângulos internos e externos, agora nós vamos considerar aos ângulos internos e externos de um triângulo. Então, uma propriedade que eu quero trazer aqui e destacar, qual é? Quando nós temos dois ângulos internos, então aqui nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta, nós temos uma propriedade utilizando aquele conceito de que nós temos uma reta S que forma esse lado do meu triângulo. E essa reta R, que é paralela a essa reta S, nós temos aqui também duas paralelas cortadas por um dos lados do triângulo, que é denominado uma reta transversal. Então, feito isso, o que nós podemos concluir? Que nós temos ângulos correspondentes, ou seja, esse ângulo alfa é correspondente a esse ângulo alfa 1, assim como esse ângulo beta é correspondente a esse ângulo beta 1. Chegando então na conclusão de que esse ângulo externo ao meu triângulo é igual então à soma desses outros dois ângulos internos. Então, utilizando essa propriedade aí de quando estamos falando das retas paralelas. E por fim, ainda trabalhando a questão das retas e como elas podem interferir, no caso aqui as alturas de um triângulo, quando a nossa altura coincide com o nosso lado, lembrando que quando a gente está falando de altura, necessariamente ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui nós temos uma altura que coincide com um dos lados do nosso triângulo, aqui o triângulo retângulo. Aqui nós temos uma altura que parte sempre lá do meu vértice perpendicular à minha base. E neste caso específico de triângulo, a minha altura vai partir de um vértice descendo perpendicularmente à base, formando então a minha altura, só que agora numa região externa do meu triângulo. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como eles se comportam e como eles podem se posicionar. Nós vamos conhecer a nossa primeira situação problema da aula de hoje. E nessa situação problema, nós vamos envolver alguns conceitos que estão, então, relacionados às medidas dos ângulos e como nós podemos solucioná-las, encontrando e aplicando algumas atividades que podem ser bem práticas e usáveis no nosso dia a dia. Então, é algo que nós vamos ver bastante na nossa aula de hoje, que é como aplicar alguns conceitos. Então, para que você possa encarar o desafio de ensinar com qualidade, é necessário criatividade, estudo e planejamento. Então, para uma primeira aula, imagine-se com a tarefa de ensinar os estudantes resultados notáveis da geometria plana. E aí, como que nós podemos ajudar com a seguinte dúvida? A medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele,
que é esse exemplo que nós temos aqui. Então, nós temos um triângulo A, B e C. E o que a gente pode observar nesse triângulo? Nós temos um ângulo interno, que é um ângulo gama, o outro é o beta. Nós temos que este ângulo gama mede 100 graus, o meu ângulo beta mede 30 graus. E o que nós podemos concluir a partir disso? Que nós temos um alfa, que é igual à soma dos outros dois. Então, vamos imaginar que você agora possa estar trabalhando com o seu aluno e a gente precisa explicar para o meu aluno por que as medidas, a soma das medidas daqueles dois ângulos que são adjacentes internamente do meu triângulo é igual àquela soma daquele ângulo externo. Quais metodologias a gente pode utilizar, quais caminhos nós podemos percorrer para que a gente possa explicar da melhor forma possível para o nosso aluno. Então, nós temos algumas sugestões de atividades, tá? Que eu trouxe. A primeira é, eu posso pensar, então, nas minhas retas que se cortam, que se cruzam, e a gente compõe os ângulos correspondentes. Então, o que a gente pode ter aqui neste caso específico? Podemos considerar, utilizando essas retas, e chegar nessa conclusão que podemos ter duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, e automaticamente nós temos que esses ângulos, então, posso cortar mais uma reta aqui também, olha. Nós começamos a trabalhar essa questão dos ângulos correspondentes, tá? Para que a gente possa, então, construir ali. Uma outra forma da gente poder aplicar para o nosso aluno também, que eu gosto muito, e é quando a gente começa a trabalhar com dobradura e os nossos alunos, eu acho que eles gostam porque é a hora de colocar a mão na prática, colocar a mão na massa, de fazer o recorte, de ver como as coisas se encaixam, é quando a gente trabalha com dobradura. Até uma sugestão que eu gosto de dar sempre, assim, principalmente quando eu estou trabalhando com os meus alunos, é fazer o aluno construir o ângulo. Se você tiver tempo, faça, elabore, construa, recorte, faça os encaixes, porque tudo isso fica mais fácil para que a gente possa compreender as relações, então, desses ângulos, que é o que eu vou fazer agora. Um experimento quando a gente vai para a nossa câmara de documentos, para que você possa ver aí como que a gente pode orientar, então, o nosso aluno. Então, primeiramente, aqui nós temos o nosso triângulo, que eu construí. Como vocês podem observar, eu construí à mão mesmo, um triângulo A, B e C. Então, eu joguei valores, medidas para o meu triângulo. O ângulo A é 100 e o ângulo B é 30, igual nós temos ali no nosso exemplo. E nós precisamos provar que este ângulo que nós temos aqui externamente, que eu posso chamar de alfa, é igual à soma deste ângulo que está medindo 100, mais esse ângulo que está medindo 30. Como que nós podemos fazer isso? A minha sugestão é, você pode pedir, você mesmo também pode fazer um triângulo igual ao que eu fiz, e você vai recortar este ângulo e vai recortar este ângulo, resultando nisso aqui, olha, que eu também fiz. Claro que daí eu uni e colei os dois, mas o que a gente pode observar? Este ângulo que mede 100 está aqui e este ângulo que mede 30 também está aqui. E o que a gente pode observar? Você pode fazer com qualquer medida o seu triângulo. Quando a gente encaixa esses dois ângulos, ele fecha certinho o meu ângulo externo que está para fora ali do meu triângulo. Então é uma atividade bem legal que a gente pode trabalhar aí e está utilizando então as propriedades que podem envolver, então, os triângulos e encaixa. Professora, preciso usar alguma medida específica, algum tamanho específico para o meu lado do meu triângulo? Não. Você simplesmente pode fazer dois triângulos quaisquer ou aquele mesmo, só que daí você faz o recorte e tenta encaixar naquele ângulo externo que ele vai fechar certinho. Claro que pode ter algum desvio bem pequeno, até porque a gente tem que levar em consideração que nós estamos trabalhando aí com a caneta, um lápis, e a gente tem uma espessura que a gente tem que desprezar. Mas é muito legal fazer essa atividade e é uma forma, sim, de mostrar para os nossos alunos como provar. Essa atividade também pode ser utilizada quando a gente quer provar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que mede 180 graus. Então, se você tiver interesse também, pode fazer o seu triângulo, pintar os ângulos internos, recortar, e quando a gente junta essas pontas, ela forma o ângulo de 180 graus bem certinho, tá legal? Então eu espero que tenha ficado claro para você essa proposta de atividade.
vamos falar dos quadriláteros e como eles se comportam, suas definições. Você sabia que a gente tem algumas famílias de quadriláteros? Nem tudo. Será que tudo é quadrilátero? Tudo que tem 4 lados é um quadrilátero? E será que um paralelogramo é um quadrilátero? E um trapézio? Então, dentro dos quadriláteros, nós temos sim uma família, mas antes a gente precisa entender o que são os quadriláteros. Então, todos os polígonos, olha lá, importantíssima essa definição. Todos os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadriláteros. Então, primeira curiosidade que eu trago é que quando a gente fala quadri, são 4, e láteros quer dizer lados. Então, todos os polígonos que possuírem aí esses 4 lados, lembrando do que é um polígono, né? Então, não é qualquer figura que pode ser denominada como quadrilátero, ela tem que ser aí um polígono para que ele se encaixe aí nessa classificação. E além de possuir os 4 lados, eles podem ser convexos ou côncavos. Então, características que são bem importantes quando estamos falando aí dos nossos quadriláteros. Então, nós temos aqui 2 exemplos de quadriláteros. Temos esse quadrilátero ABCD, representado nessa figura ao lado. As retas AB, BC, CD e DA não cortam nenhum lado do quadrilátero. Então, o que a gente pode observar? Mesmo que eu prolongue esses segmentos, eles jamais vão cortar outros lados. Então, por isso, nós temos um quadrilátero convexo, diferente do que vai acontecer aqui neste caso. Porque se eu estendo, olha, se eu prolongo esses segmentos aqui, a gente corta um dos lados. Então, nesse caso, nós temos um quadrilátero côncavo. Então, essa é a diferença aí de ambos os quadriláteros. Dando continuidade, nós temos os elementos que o compõem. Então, nós temos o vértice de um quadrilátero. No caso aqui específico, os vértices são A, E, I e O, tá? Que estão esses pontos aí onde se encaixam, onde se encontram os lados. Temos também os ângulos internos. Quem são os ângulos internos? O ângulo A, o ângulo E, o ângulo I e o ângulo O. Temos 2 diagonais. Então, aqui nós temos a diagonal AI e a diagonal EO, né, ou OE. E um quadrilátero convexo qualquer possui exatamente as 2 diagonais que nós acabamos de falar. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser igual, então, a 360 graus. Então, aqui nós temos as características, os elementos que compõem um quadrilátero. O que é um quadrilátero? Agora que você já entendeu quando nós temos um convexo e um côncavo, é bem parecido com a definição de quando nós estamos falando dos polígonos, mas a partir desses elementos, dessas características, nós temos as famílias dos quadriláteros, que se encaixam iniciando pelos trapézios e nós temos os paralelogramos. Dentro dos trapézios, nós temos algumas classificações de trapézios e dentro dos paralelogramos nós também temos algumas classificações. No final desse bloco a gente vai organizar para que você consiga entender melhor aí essa família de quadriláteros. Então vamos conhecer aí o nosso trapézio. Primeiramente, temos que o trapézio, ele vai possuir um par de lados opostos paralelos entre si. Então, primeiro de tudo, reparem que em todos esses trapézios que nós temos aqui, olha, abaixo, todos têm um par de lados que são paralelos entre si, esses pares de lados opostos. E os outros 2 não são paralelos, então a gente começa a observar que em todos esses outros 4 também não temos. Mas temos características aí que definem quais tipos de trapézios nós temos. Então, agora que a gente já observou que eles têm 2 lados opostos que são paralelos, quando ele tem os 2 outros lados, né, o outro par de lados, iguais, com as medidas congruentes, nós temos os trapézios isósceles. Todos esses outros, aqui é diferente, que é diferente desse, nós vamos ter o trapézio escaleno, mais um exemplo de trapézio escaleno que nós temos aqui, com as medidas dos lados diferentes. E por fim, nós temos o trapézio retângulo, que é aquele que um de seus lados forma, então, a medida do ângulo perpendicular.
tá? Então, esses são os tipos de trapézios que nós temos. Professora, preciso saber? Precisa. Fica uma dica aí para que você possa anotar essas características relacionadas aos trapézios. Lembre do triângulo, quando a gente tem um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Quando eu tenho um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Escaleno, todos os lados diferentes. Isósceles, dois lados iguais. Então, o trapézio ele segue para essa mesma vertente, porque em algumas atividades, alguns exemplos, pode pedir. Por exemplo, eu quero um trapézio isósceles. Então, eu preciso conhecer os elementos e as características do meu trapézio isósceles, tá? Além dos trapézios, dentro do nosso quadrilátero, da família dos quadriláteros, nós temos os paralelogramos. Quais são esses paralelogramos, né? Então, primeiro, o paralelogramo ele é um quadrilátero convexo que possui dois pares de lados opostos paralelos. Então, a gente pode observar o seguinte: o lado AB e o lado CD são opostos e paralelos entre si. O lado AD e o lado CD também são paralelos e opostos entre si. Então, essa é a definição de um paralelogramo. Dentro do paralelogramo, nós temos o losango. O que o losango? Ele atende essa definição de ter dois pares opostos, né, paralelos, mas ele vai ter os quatro lados congruentes. Então, a gente observa aqui que as medidas, né, esses segmentos, são congruentes. Qual é a diferença do quadrado? Os ângulos internos não é igual a 90 graus. Cuidado, tá? Com essa observação. O retângulo, ele vai o quê? Atender a definição do paralelogramo, mas ele possui o quê? Os quatro ângulos congruentes. Então, os quatro ângulos formam 90 graus. E, por fim, nós temos o quadrado, que tem os quatro lados congruentes, que também possui a definição dos paralelogramos, e os quatro ângulos internos vão medir 90 graus. Quer ver um resuminho para que fique mais claro? Então, nós temos os quadriláteros. Dentro dos quadriláteros, nós temos os paralelogramos, que são formados por retângulos, losangos e quadrados. E também temos os trapézios, só que os trapézios são denominados como escalenos, isósceles e retângulo. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa família incrível dos quadriláteros. Anote todos esses resuminhos, esses esquemas, que facilita muito. Temos agora uma atividade para que você possa colocar a mão na massa, mandar a sua contribuição para a nossa aula, mandar as suas dúvidas. Esse é o momento para que a gente possa interagir e você aplicar o que a gente viu até o momento. Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, nos seus estudos sobre ângulos, você se deparou com a seguinte situação. Temos lá duas retas paralelas MN, tá? Cortada por uma transversal, que é essa reta T. E quais são os valores desconhecidos de A e B? Explique, então, como determinar esses valores. Então, agora é com você. É hora de colocar a mão na massa, de discutir com o seu colega e resolver essa atividade, que daqui a pouco eu volto.
Bom, e como que nós fazemos então e utilizamos esses conceitos para que a gente possa aí determinar esse valor desses ângulos? Então vamos lá, resolver comigo. Então nós precisamos aí primeiramente, já identificamos de cara que nós temos ângulos correspondentes aqui. Então nós vamos primeiramente identificar esse valor de B, tá? Então uma vez que eu tenho que esses ângulos são correspondentes, quer dizer que eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então eu vou ter que 3B menos 11 é igual a 2B mais 6. Então, esse 2 que estava positivo vai passar negativo para esse lado da igualdade, tá? E o 6 conserva e o menos 11 passa positivo. 3B menos 2B, B. 6 mais 11, 17. Quer dizer que o meu ângulo B, esse valor de B, vale 17. Encontrado, então, o meu B, agora nós vamos encontrar o meu A. Primeiro, característica quando nós estamos trabalhando este ângulo todinho aqui é igual a 180 graus. Então, quer dizer que o ângulo A mais este ângulo 2B mais 6 é igual a 180 graus. Só que no lugar do B, nós vamos substituir por 17, que foi o que nós acabamos de encontrar. Então, vai ficar A, no lugar do B, nós vamos substituir por 17, mais 6, igual a 180. 2 vezes 17, 34, copiando aqui o meu 6 e o meu 180. 34 mais 6, 40. Esse 40 vai passar subtraindo do outro lado da igualdade. Então, 180 menos 40, quer dizer que o meu A é 140. Quer dizer, então, que se meu A mede 140, para fechar esse 180, quer dizer que todo esse ângulo mede 40 graus. Logo, tanto este ângulo quanto esse medem, então, 40 graus. E eu espero que tenha ficado claro para você como resolver essa atividade. E relembrando, para fechar a nossa interação, que os nossos estudos continuados estão acontecendo às quartas-feiras, então se você tem dificuldade de matemática básica, fica a dica, é um projeto aí que está rolando, que nós professores aqui estamos organizando para levar aulas para vocês da melhor forma possível, com matemática básica, detalhado. Então não perca que as aulas estão acontecendo de quartas-feiras ao vivo, uma oportunidade aí única, não perca. Vamos conhecer a nossa segunda situação-problema da aula de hoje. Então, primeiro chegou o momento de planejar aí a sua aula e descrever os passos necessários para construir um retângulo de lados adjacentes medindo 3 e 4. Além disso, você precisa pensar em uma estratégia para verificação de algumas das propriedades dos quadriláteros, utilizando então as réguas com as graduações apagadas e compassos. Então, como que a gente pode explicar aí isso para o nosso aluno? Primeiramente, nós vamos ter que construir então um retângulo. Esse retângulo ele tem medidas de lados como 3 e 4. Nós temos que utilizar régua, compasso, então a gente vai sim trabalhar toda a parte da construção de um retângulo, tá? E retomando uma questão, se eu estou falando de retângulo, nós temos que ter dois pares de lados opostos paralelos e, se é retângulo, os ângulos internos têm que medir 90 graus. Então, para isso, nós vamos utilizar a nossa câmera de documentos, régua, compasso e construir passo a passo esse retângulo. Então, vamos lá. O que nós temos que pensar aqui quando nós vamos trabalhar aí, então, com esse retângulo? Eu até trouxe alguns esboços para que a gente consiga fazer aí passo a passo. Primeiro de tudo, se nós vamos construir um retângulo, deixa eu arrumar aqui, legal. Se nós vamos construir um retângulo, e esse retângulo tem que ter lados medindo, então, 3 e 4 centímetros, primeiro passo que nós temos que fazer é o que eu fiz ali no início da minha situação, que é construir os meus segmentos de reta medindo 3 e medindo 4. Então, eu peguei uma régua, fui lá, construí o segmento medindo 3 e construí o meu segmento medindo 4. Primeiro de tudo, tá? Segundo, utilizando então o meu compasso, então olha, para quem não tem, agora é a hora, né, de comprar um compasso para que a gente possa fazer esses exercícios, esses exemplos. Nós vamos começar a construir. Primeiro de tudo, nós vamos construir uma reta auxiliar. Então, eu vou fazer até mais forte aqui, tá? Então, eu vou pegar uma régua, deixa eu subir um pouquinho, vou fazer de caneta. Então, eu vou traçar uma reta auxiliar qualquer, tá?
No começo da minha reta auxiliar, nós vamos aqui chamar de ponto P, que vai ser o nosso início. Vou medir 4 centímetros no meu compasso. Então, lembre-se, aquele segmento que eu fiz medindo 4 centímetros aqui, eu vou medir com o meu compasso no ponto P, 4 centímetros, traçando aqui o meu ponto O, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aqui do meu ponto P até o meu ponto O tem, então, 4 centímetros. Então, vai ser um dos lados do meu retângulo, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a nossa ponta seca do compasso em O, com aquele mesmo tamanho que eu tinha, e vou traçar, olha lá, e vou traçar, deixa eu ver se eu consigo tirar a minha mão da frente, e vou traçar essa linha bem fininha aqui, nós estamos aqui, ó, a minha meia circunferência, tá? Por que nós vamos traçar essa meia circunferência? Quando eu traço essa meia circunferência, eu vou encontrar esse ponto R aqui, tá? E nós também já vamos identificar o M, que vai ser o comprimento aqui, no caso, onde a gente está trabalhando, tá? Reforçando, professora, qual é o tamanho da abertura do compasso? Eu utilizei aqui 3 centímetros, tá? O tamanho do lado já até para a gente ter um dos outros lados aqui no nosso, ó, aqui 3, tá? Para que a gente já possa identificar o outro lado. Só que uma característica que a gente tem que levar em consideração é que o retângulo, ele tem um dos seus ângulos retos. Então, o que a gente precisa fazer? Traçar esse ângulo reto. Como? Então, em ponto em R, eu vou fazer o encontro, olha lá, vou fazer o encontro aqui, nessa minha semicircunferência, tá? Então, ponta seca em R, fizemos a ponta da nossa. Depois, nós vamos pegar ponta seca nesse S, onde eu encontrei, vou traçar o meu T, que vai ser um outro pontinho que nós temos ali, tá? Feito isso, nós vamos fazer o encontro, ó. O encontro lá, em ponto em S, em ponto em T. O que quer dizer esses pontos que nós encontramos aqui? Quer dizer que esse ponto Q, que eu estou marcando aqui acima, quando eu descer a minha reta ligando no meu ponto O, vai ser a minha reta perpendicular. Então, esse aqui é o meu ponto, é a minha reta perpendicular. Quer dizer que esses dois lados aqui formam o meu ângulo de 90 graus, que já é um dos lados que medem 90 graus aí do meu triângulo, do meu retângulo, tá? Feito isso, depois que nós traçamos, então, a nossa perpendicular, nós vamos fazer o seguinte, vamos medir novamente lá em cima o meu compasso, 3 centímetros, tá? Então, o que a gente pode observar? Que quando eu pego esse ponto com esse M aqui, já vai ter 3 centímetros, que é o que nós tínhamos feito. Só que eu vou fazer o mesmo procedimento aqui agora, com ponta seca em P, e vou traçar aqui, olha, tá? E quando eu meço agora lá em cima, só que agora nós vamos colocar 4 centímetros com o meu compasso. Deixa eu ajustar. Então, nós vamos aqui com 4 centímetros, só que agora a gente vai pegar ponta seca em M e vamos passar lá, olha. Deixa eu abrir para você aqui, ó. Nós vamos passar do M até aqui. E esse encontro vai, então, mostrar para a gente até quando a gente tem que ligar todos os nossos lados. Quer dizer que se eu descer uma reta daqui até aqui abaixo, nós vamos ter o outro lado do meu retângulo. E aqui nós temos o outro lado do meu retângulo. E a gente pode medir, pegar um transferidor, que com certeza todos esses ângulos internos medem 90 graus e os seus lados pode ser que tenha assim uma precisão ali, uma medida que não dê corretamente, mas elas vão ter aí medidas congruentes, porque nós trabalhamos aí então com régua, compasso, trabalhando aí com os conhecimentos relacionados então aos triângulos, tá? Então, o que a gente trouxe? O que eu quis trazer para você? Como que nós podemos utilizar régua e compasso para que a gente possa construir um quadrilátero? Nesse caso específico, nós trabalhamos aí com o retângulo. Claro que a gente teve aí as medidas desse retângulo, tá? Para que a gente pudesse aí resolver e calcular. E conforme a gente for trabalhando e utilizando aí, então, todos esses conhecimentos que envolvem, lembrando, os quadriláteros tem que ser ângulos internos iguais a 90 graus, tem que ter 2 pares de lados
que opostos paralelos, então a gente trabalhou utilizando o compasso. Espero que tenha ficado claro para você essa construção. Tem mais passo a passo também no seu livro para que você possa acompanhar e, se necessário, volte esse vídeo, faça passo a passo, acompanhe comigo essa construção, tá legal? Vamos falar de pontos notáveis dos nossos triângulos. O que são esses pontos notáveis? Quer dizer que quando a gente está trabalhando com os triângulos, os ângulos internos, existem algumas características que representam, que classificam alguns pontos notáveis. E claro que para isso a gente precisa conhecer algumas retas que compõem internamente o nosso triângulo, que é o que nós vamos ver agora. Primeiramente, quem são os nossos pontos notáveis? Aqui nós temos um triângulo A, R e S. E o que a gente pode observar nesse triângulo? Então, primeiramente, nós temos a nossa bissetriz, nós temos a altura, nós temos a mediana e nós temos a mediatriz. Todas essas retas, todos esses segmentos indicam alguns pontos notáveis que compõem o nosso triângulo. Cada uma delas tem uma característica e o encontro delas também forma um ponto em comum dentro do nosso triângulo, que também tem o seu nome específico, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro ponto que nós vamos conhecer é o ponto baricentro. O que é o nosso baricentro? Ele é o encontro das medianas. Mas o que é a mediana? A mediana é aquele segmento que vai partir do vértice e vai ligar até o outro lado oposto, só que vai representar o ponto médio. Então, o que quer dizer isso? Tá vendo esse ponto F que nós temos aqui? Ele é o ponto médio desse meu lado, quer dizer que ele está dividindo o meu lado em ambas as partes, em duas partes iguais. Então, quando eu ligo o vértice oposto ao seu lado oposto, né, até esse ponto médio, nós temos então as nossas medianas. E quando eu faço isso com todos os vértices, olha lá, esse vértice com esse ponto médio, este vértice C com este ponto médio. Este ponto de encontro das medianas, ele é denominado então de baricentro. Marque isso, encontro das medianas, ele é denominado de baricentro. Dando continuidade, nós temos o incentro. O incentro ele é obtido pelo encontro das bissetrizes. Quem são as bissetrizes? São aquelas retas que dividem o ângulo ao meio. Então, é como se eu pegasse esse ângulo B e traçasse uma reta, dividindo-o em duas partes iguais. Quando eu faço o encontro de todas essas retas que dividem os ângulos dos vértices em duas partes iguais, nós temos o nosso incentro. Além do incentro, nós temos o ortocentro. O que é o ortocentro? É o encontro das alturas do meu triângulo. Então, o que é a altura do meu triângulo? É quando eu parto do vértice e desço perpendicularmente até o outro lado oposto. Então, do vértice até a base ou o lado oposto, tem que formar esse ângulo de 90 graus. Então, nós temos as alturas do meu triângulo. E o encontro, este pontinho de encontro aqui das minhas alturas, são denominadas então de ortocentro. Tá? Então, ortocentro, encontro das alturas. E por fim, nós temos o nosso circuncentro, que é obtido pelo encontro das mediatrizes. E o que são essas mediatrizes, né? A mediatriz é aquela reta perpendicular que vai cortar o meu ponto médio de cada um dos lados. Então, aqui eu tenho um lado, este ponto aqui é o meu ponto médio, que divide o meu lado em duas partes iguais, tá? E nesse ponto a gente traça uma reta perpendicular, independente de onde ela vai fechar, tá? No caso, o ponto de encontro dessas mediatrizes é denominado, então, de circuncentro. Então, esses são os pontos notáveis que nós temos dentro do nosso triângulo. Professora, eu preciso saber tudo? É importante você começar a fazer atividade, praticar, estudar. Por quê? Às vezes a gente troca ali a bissetriz com a mediatriz, então a gente tem que colocar em prática para que a gente não se perca com relação a esses pontos notáveis do nosso triângulo.
vamos conhecer a nossa terceira situação problema da aula de hoje. Então, você deve agora elaborar uma estratégia de ensino para ensinar os nossos alunos a localizar o baricentro e o circuncentro de um triângulo, utilizando réguas, compassos, enfim. Lembrando que eles têm que estar em bom estado para que a gente possa conseguir aí resolver da melhor forma possível. Então, o que nós precisamos levar em consideração? Se eu estou falando aí de baricentro, eu estou falando de encontro das medianas. Tá? Então, nós vamos utilizar os conceitos relacionados ao que são, né, esse baricentro, como que a gente faz para determinar a mediana de um triângulo, e nós vamos construir esse triângulo agora novamente. Quero que você acompanhe passo a passo comigo, para que a gente possa ir tirando toda a sua dúvida com relação a essas construções. Então, vamos lá para a nossa câmara de documentos. O que nós temos aqui, né? Então, mais uma vez eu fiz alguns rascunhos. Então, vamos sentar aqui com você, para que a gente possa resolver. Primeiramente, nós vamos construir um triângulo, tá? Esse triângulo, eu tenho alguns lados específicos que eu quero que você utilize, tá? Então, é importante que você utilize esses mesmos segmentos. Claro que se você quiser diminuir, pensar em algum outro triângulo possível aí, a gente pode também. Mas vamos lá. Eu fiz 3 segmentos para que a gente pudesse construir esse triângulo. Olha lá, um segmento mede 8, então eu utilizei a minha régua. O outro segmento mede 12 centímetros e o outro segmento aqui vai medir 14. Então, nós vamos utilizar essas medidas de lados aqui para que a gente possa construir o nosso triângulo. Primeiro passo, vamos fazer uma reta auxiliar, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu posso traçar uma reta de qualquer tamanho. Vou traçar aqui, tá? Uma reta auxiliar. E vamos medir o primeiro lado do meu triângulo. Eu vou colocar esse lado maior, que mede 14 centímetros, lá na minha base. Então, eu vou abrir o meu compasso, olha lá, vou até o meu 14. Então, agora é hora de colocar a mão na massa aí. Vamos abrir mais um pouquinho, aqui, tá? Medindo 14. E eu aqui na minha reta auxiliar, eu vou colocar a minha medida 14. Tá? Que vai ser o meu primeiro lado. Então, aqui eu vou chamar do primeiro vértice como sendo A. E aqui o meu outro vértice vai ser chamado de B, tá? Continuando, o que nós vamos ter agora? Nós vamos, então, construir os outros lados. Como que nós fazemos para construir o outro lado, os outros 2 lados? Então, nós vamos pegar a medida 12 agora. Então, eu vou fechar o meu compasso um pouquinho. Vamos voltar lá para as nossas medidas. Então, aqui, professora, posso pegar e medir direto na régua? Pode. Aqui em desenho, geralmente, a gente tem o hábito de construir aqui as escalas para que fique mais fácil, tá? Então, aqui eu vou pegar daqui, vou fechar mais um pouquinho e vamos pegar essa medida 12. Então, eu vou fazer o seguinte, ponta seca, olha lá no meu triângulo, ponta seca em B, nós vamos medir lá em cima, olha, que vai dar o meu ponto C. Até vou fechar mais um pouquinho, descer, para que a gente consiga bater. Aqui. Ó, então, aqui vai dar lá o meu pontinho C. Como que eu sei que é lá que vai ser o meu pontinho C? Porque quando eu volto lá no meu segmento e eu pego meu 8 centímetros, que vai ser a medida do meu outro lado do meu triângulo, ó, vou pegar os 8 centímetros, agora eu vou vir com ponta seca aqui abaixo. Ponta seca em A. Quando eu venho aqui acima, eles vão fazer esse pontinho de intersecção. Então, eu sei que este lado aqui mede 8, até se a gente pegar uma régua, ele vai medir 8. Por que é difícil a gente fazer à mão? Porque eu não sei a inclinação do meu ângulo. Tenta fazer testes para vocês ir colocando algumas medidas na régua, que a gente tem que ficar tentando o tempo todo, tá? Porque a gente não sabe a medida do ângulo. Já aqui, nós temos 12 centímetros, olha lá, que é o outro lado. Então, utilizando o compasso, facilita, tá? E esse ponto aqui, o outro vértice nosso, nós vamos chamar de C, tá? Então, construído o nosso triângulo, agora nós vamos
traçar as nossas medianas. O que são as medianas? As medianas são quando nós temos que encontrar os seus pontos médios e depois ligá-los então até o meu vértice oposto. Então, como que a gente faz para encontrar o ponto médio de um segmento? Então, eu vou dar uma dica. Sempre pegue lá uma abertura no compasso um pouquinho maior que a metade, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu traçar um pouquinho mais abaixo. Ó, eu vou traçar aqui pro lado de cima e vou traçar lá embaixo também, ó. Vou fazer o mesmo procedimento agora para esse lado aqui, olha. Ponta seca lá em C, deixa eu tirar minha mão da frente. E vou traçar lá em cima, vai fazer mais um pontinho de encontro. E a mesma abertura, é importante que a abertura tenha a mesma medida, tá? O que a gente pode observar? Quando eu fiz esse tipo de abertura, eu encontrei um ponto de intersecção desses arcos aqui e um ponto de intersecção desses arcos aqui. Quer dizer que, vou fazer até de outra cor, tá? Se eu ligar esses dois pontos, olha lá, vou ligar. Tô descendo, traçando. Este pontinho aqui, olha, no meio do meu segmento, quer dizer que dividiu este meu segmento, ou seja, esse lado do meu triângulo, em duas partes iguais. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ligar este ponto médio a este outro vértice que nós temos aqui. Então, aqui nós já traçamos a primeira mediana. Eu tenho que fazer esse procedimento para ambos os lados do meu triângulo, ou seja, fazendo a abertura lá em C. Vou diminuir um pouco a minha abertura aqui, deixa eu abrir aqui. Fazendo lá, olha, ponta seca em C, fazendo a minha abertura aqui, fazendo lá abaixo, nós vamos encontrar novamente dois pontinhos. Quando a gente liga esses dois pontinhos, nós vamos encontrar mais um ponto médio. Esse ponto médio, então olha lá, deste meu segmento vai dar mais ou menos aqui. E o outro ponto médio que nós vamos encontrar vai dar aqui. Então, fazendo todas essas ligações, olha lá, ponto médio. Deixa eu virar minha régua. Até o outro vértice C. Ponto médio até o outro vértice, que é o oposto. Olha o que a gente começa a observar. Que essas medianas vão fazer um encontro de um ponto comum, que é este ponto que nós temos aqui. E este ponto é o denominado baricentro. Então, neste caso aqui, nós resolvemos, então, essa situação construindo aí o nosso baricentro, que é o encontro das medianas. Professora, posso pegar uma régua, mão livre e construir o meu triângulo? Cuidado, por quê? Ali, quando a gente trabalha com o compasso, a gente consegue determinar corretamente o ângulo interno dentro daquele triângulo. Então, às vezes, quando a gente está trabalhando com a régua, a gente tem que ficar tentando medidas e ângulos para que a gente consiga fechar corretamente aquele triângulo e com aquelas medidas que são determinadas. Claro, professora, se eu for fazer um triângulo, então, com medidas qualquer, beleza, utilize então os conhecimentos que você tem. Agora, e se for uma atividade que tem essas medidas fixas, a gente então tem que saber fazer uso dessas medidas, tá legal? Então, espero que tenha ficado claro para você mais essa construção. Temos agora um Kahoot, um momento onde a gente vai interagir, vai participar da aula de hoje. Então, temos aí para quem ainda não tem um aplicativo, é hora de baixar ou pode entrar diretamente no kahoot.it, digitar esse código aqui que nós já vamos começar então a nossa atividade.
Bom, então o que nós temos aqui? Nós já temos um pódio aí, exatamente para quem acertou. O encontro das bissetrizes, ele é denominado de incentro. Olha aí, conteúdo que nós já vimos na aula de hoje. E vamos ver o nosso pódio, olha que legal. O Clerosleison aí ficando em primeiro lugar. Temos aí Vacaria também que participou. Muito bacana. É muito legal quando vocês participam dessa aula nossa, tá? Então, é um momento mesmo de atividade, de interação, tá? Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí a participação de quando vocês entram, compartilham, colocam aí em prática aquilo que nós estamos vendo. Teve atividade anterior que teve aluno aí, eu acho que foi o aluno Paulo Henrique, se eu não me engano, que mandou aí as suas contribuições, acertou a atividade. Muito legal, parabéns, é isso mesmo, os momentos de interação é para que a gente possa aí compartilhar aquilo que nós estamos vendo. Não tem problema errar, o objetivo é fazer com que vocês participem, tá? E nós temos mais um recado, olha que legal. Temos aí curso novo na área para que você possa participar desse curso de extensão que vai falar de educação financeira e ele já se inicia na próxima semana, nas terças-feiras. Então, para quem está com dificuldades com relação aí a como se organizar financeiramente, alguns conhecimentos básicos que podem ser utilizados no nosso dia a dia, fica a dica aí para mais um curso de extensão. Então, voltando aqui, nós vamos lá para a nossa aula. O que nós temos aqui agora? Nós vamos dar continuidade e, mais uma vez, reforçando a importância de vocês mandarem as contribuições de vocês. Vamos falar de polígonos, como eles se comportam, as suas nomenclaturas. Eu sei que desde de outras aulas a gente vem falando dos conceitos relacionados aos polígonos, mas agora a gente vai entender a sua definição e como então eles se compõem. Então, primeiramente, vamos entender novamente essa definição e quais as suas características. Reforçando a questão de que é um polígono, ele trata-se de uma figura plana, limitada por uma linha poligonal, onde nós temos aqui alguns exemplos também do que não são polígonos. Então, aqui, figuras fechadas. Aqui não são polígonos porque tem lados que são curvas e aqui esses lados se interceptam. Por que nós estamos vendo, então, o que são os polígonos? Porque nós vamos trabalhar as suas nomenclaturas e como eles são classificados. Então, primeiramente, quando nós temos um polígono de 3 lados, ele é denominado de triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, undecágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono e 20 lados icosságono. Então, esses são um dos polígonos, uma das nomenclaturas mais utilizadas. É muito comum em algumas atividades a gente dar o número de lados ou dar a soma dos ângulos internos, o número de diagonais, e a gente pede para que você saiba, então, o nome desses polígonos, tá? Então, fica a dica aí, tente gravar principalmente os mais conhecidos, pentágono, octógono, hexágono, esses são os que a gente mais utiliza em situações e que tem que estar na ponta da nossa língua, tá bom? Continuando, nós temos aí os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Quando a gente está falando de polígono convexo, o convexo é aquele polígono em que se a gente traçar um segmento de reta que vai unir 2 pontos quaisquer de sua região interna, sempre vai estar contido dentro daquela região interna. Por exemplo, aqui nós temos um segmento que se inicia por A e B, e o que a gente pode observar? Que esse segmento não sai de dentro da região interna desse polígono, diferente do que vai acontecer aqui, quando a gente está falando de polígonos côncavos. Olha o que acontece com o meu segmento de reta. Nesse caso, ele não está, então, contido aí dentro dessa região, tá? Então, para que você tenha conhecimento aí, então, do que são esses polígonos aí, então, convexos e côncavos. Dando continuidade, nós temos os polígonos regulares. O que são esses polígonos regulares?
são polígonos equiângulos e equiláteros. Por que eles são equiângulos e equiláteros? Porque eles têm os ângulos internos congruentes, então todos os ângulos internos desses polígonos são congruentes e eles são equiláteros porque as medidas também dos seus lados são iguais, são congruentes. Por isso, então, denominados aí de equiláteros, tá? Então, mais uma vez, trabalhando o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem todos os seus lados congruentes, o quadrado, o pentágono regular, 5 lados regulares, o hexágono regular e o heptágono, então, regular, tá? Esses os nossos polígonos regulares. Além desses polígonos, nós temos as diagonais, então, de um polígono, que é todo o segmento de reta cujas extremidades são vértices não consecutivos, tá? Desses polígonos. Então, por exemplo, desse vértice, ele vai unir um segmento até os outros vértices. Professora, esse segmento pode fazer ligamento com esse lado? Não. Ele tem que ligar até os outros vértices que são opostos. Então, a gente vai fazendo ligações, partindo desse vértice, depois desse vértice, desse e assim sucessivamente, chegando então num total aí de diagonais que compõem o nosso polígono, tá? Uma fórmula que a gente utiliza para calcular o número de diagonais de polígonos regulares é que a diagonal vai ser igual ao número de lados do polígono vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Então, posso ter um exemplo de um polígono com 5 lados. Então, o número de diagonais vai ser 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Então, a diagonal vai ser 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. E 10 dividido por 2, 5 quer dizer que esse polígono de 5 lados vai ter, então, 5 diagonais, tá? Fazendo as substituições. Dando continuidade, nós temos também os ângulos dos nossos polígonos. Temos os ângulos internos, que vão ser denominados por AI, tá? Então, quando a gente está falando de ângulo interno, a soma desses ângulos internos vai ser igual ao número de lados, menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é fórmula, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento dessa fórmula. Então, eu posso utilizar aí um polígono regular que tenha 4 lados, que eu tenha 6 lados. Então, eu vou substituir no lugar do meu N e vou encontrar, então, a soma desses ângulos internos. Temos também a soma dos ângulos externos, que são ângulos que estão externamente no meu polígono. Qualquer polígono regular, a soma dos ângulos externos dele vai ser igual a 360 graus. E temos também que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo de um polígono regular sempre vai ser, então, igual a 180 graus. Aqui são algumas relações que são extremamente importantes quando nós estamos falando aí de polígonos. Importante ressaltar o seguinte: aqui, essa relação da soma dos ângulos internos, ela é muito utilizada aí em diversas situações, em diversas atividades que a gente precisa resolver. Então, são conhecimentos que nós precisamos ter noção para que a gente possa resolver aí todas as atividades da melhor forma possível. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa parte aí de quando nós estamos falando dos polígonos. Lembrar que essa nomenclatura que nós estamos trabalhando, hexágono, pentágono, é quando nós estamos falando de figuras, polígonos regulares, que são aqueles polígonos que têm todos os ângulos internos iguais, assim como as medidas dos seus lados são congruentes. Gosto sempre de deixar uma dica, que quando estamos falando dos polígonos regulares, tente sempre encaixar triângulos dentro dele, que isso facilita muito, às vezes, cálculo de área, cálculo de ângulo. Então, ajuda muito quando a gente começa a identificar triângulos dentro dos nossos polígonos regulares. E eu espero que tenha ficado claro para você. Nós vamos conhecer a quarta situação problema da nossa aula de hoje. Então, você, aí, ao trabalhar os conteúdos relacionados aos polígonos em sala de aula, um aluno veio e perguntou:
Tá? Então, só separando o nosso porquê aqui no início da nossa frase, né, que é uma pergunta. Por que a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono é essa? Então, isso pode acontecer, né? Um aluno chegar e falar, professora, por que a fórmula é soma dos ângulos internos de um polígono regular é igual ao número de lados menos 2 vezes 180? Então, como que nós podemos resolver essa situação? Primeiro passo, se eu estou trabalhando com polígono regular, principalmente essa fórmula dos ângulos internos, ela utilizou-se de conhecimentos relacionados aos triângulos para que fosse possível chegar nessa fórmula. Eu costumo dizer que eu gosto tanto da matemática e da geometria também, porque a gente começa a fazer relações e as coisas se encaixam, elas são lindas, né? Ficam bem perfeitas. Então é o que a gente vai trabalhar agora e vai mostrar para você como os triângulos são a base para que os outros polígonos possam se compor, ser compostos. Vamos lá. Então, sabendo que a soma, né, das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos generalizar. Primeiramente, nós temos que o triângulo, que é um polígono que tem 3 lados, então esse número que está em vermelho, 3, ele indica a quantidade de lados que nós temos no nosso triângulo, e ele é igual à soma desses ângulos internos do meu triângulo, é igual a 180. Então, o que quer dizer isso? Vamos generalizar, vamos tentar construir a nossa fórmula. Quer dizer que a soma dos ângulos, né, de interno de um triângulo é 180 graus vezes 1. O que é o 1? É a gente pegar o número de lados de um triângulo, que é 3, menos 2. Então, 3 menos 2, 1. Considerando um triângulo. Olha o que acontece com o nosso quadrilátero. O meu quadrilátero agora, eu estou trabalhando com 2 triângulos. Só que agora nós temos 4 lados. Olha que legal que vai ficando a nossa operação. Então, eu tenho que, quando eu estou trabalhando com um polígono, né, um quadrilátero que tem 4 lados, no lugar aqui que eu tinha colocado 3, agora eu vou colocar 4, porque eu tenho 4 lados. 4 menos 2, 2. Quer dizer que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero não é a mesma coisa que eu somar 2 triângulos, a soma dos ângulos internos de 2 triângulos? 180 mais 180, 360. Ou seja, 180 vezes 2. Então, eu começo a construir uma relação, tá? Dando continuidade, o que nós temos no próximo? Vamos considerar o pentágono agora. Agora, o nosso pentágono, ele tem 5 lados. Então, aqui o nosso número de lados vai ser 5. Então, quer dizer que 5 é o mesmo que 5 menos 2. Perdão, o 3 aqui agora, né, que é a quantidade de triângulos que nós temos aqui dentro, é o mesmo que 5 menos 2. O que é esse 5? A quantidade de lados que eu tenho. Então, eu posso dizer que a soma dos ângulos internos de um pentágono é o mesmo que a soma dos ângulos internos de 1, 2, 3 triângulos. Por isso, então, 180 vezes 3. Trabalhando de uma forma genérica, generalizando tudo isso, o que nós podemos ter, então? Que a soma dos ângulos internos das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de N lados vai ser dado da seguinte forma. Concorda comigo que sempre eu utilizei N menos 2, que era o número de lados menos 2, vezes quem? Vezes o 180 que estava ali à frente. Quer dizer que a soma dos ângulos internos vai ser, então, N menos 2 vezes 180. Então, claro, nós temos uma fórmula aqui em que a gente utiliza. Professora, se eu continuasse, pegasse um polígono agora de 6 lados, 7 lados, a gente ia conseguir compor triângulos dentro desse polígono e a partir da quantidade de triângulos a gente consegue ir aumentando essa relação. Mas o que é importante a gente entender? Eu acho que é legal quando a gente dá uma fórmula e a gente consegue facilitar os nossos cálculos, mas eu preciso conhecer e saber da onde está vindo essa fórmula. Nós vamos fazer um exemplo agora dessa soma dos ângulos internos. Vamos lá.
Então, o que nós temos aqui? Vamos abrir um quadro branco. Então, se a gente chegou que a soma dos ângulos internos de um polígono regular é igual a n menos 2 vezes 180, quer dizer que eu posso encontrar qual é a soma dos ângulos internos de um polígono, por exemplo, de 6 lados. Se eu quero 6 lados, quer dizer que o meu n é igual a 6. Então, eu tenho lá SI igual, no lugar do meu n, nós vamos colocar o 6 menos 2 vezes os 180 graus. Então, eu tenho que a soma dos meus ângulos internos vai ser 6 menos 2, 4, vezes 180. Nós vamos ter que SI vai ser igual. Fazendo 180 vezes 4, nós vamos ter como igual, até se você quiser fazer a multiplicação aí do lado, olha lá, 180 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Quer dizer que a soma dos ângulos internos de um polígono de 6 lados vai ser, então, 720 graus. E o que a gente pode dizer, que conclusão que a gente pode ter a partir disso? Quando eu pego 720 e divido por 180, a gente consegue identificar quantos triângulos é possível compor dentro desse polígono de 6 lados. E é isso mesmo, quando a gente faz 720 dividido por 180, quer dizer que nós conseguimos construir 4 triângulos dentro da minha figura de 6 lados, que é o que a gente consegue construir quando nós estamos trabalhando com um hexágono. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como calcular essa soma dos ângulos internos. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com os polígonos regulares, principalmente essas nomenclaturas que a gente vem trabalhando e vem desenvolvendo, quando a gente fala de pentágono, de hexágono, octógono, então são todos polígonos aí regulares, tá legal? Então, qualquer dúvida é hora de colocar em prática e testar. Professora, não sei se está certo, tente montar os triângulos dentro desse polígono e tirar a prova real. Vamos agora conhecer, fazer um resumo de tudo que nós vimos na aula de hoje e entender como colocar cada conceito, cada questão que nós vimos dentro da sua própria caixinha. Vamos lá. Primeiramente, vamos aí recapitular aí os conhecimentos relacionados aos nossos quadriláteros e as suas famílias, né, e como eles se compõem. Então, quando eu estou falando de quadriláteros, temos que levar em consideração que são aquelas figuras que têm 4 lados, tá? Por isso estamos falando de quadriláteros, lembrando da característica de que ele tem que ser convexo. E dentro dos nossos quadriláteros, nós temos aí os paralelogramos e temos os trapézios. Então, é importante que a gente retome e lembre disso. Se eu estou falando de quadriláteros, dentro dos meus quadriláteros nós temos os paralelogramos e nós temos os trapézios. Dentro dos trapézios, a gente tem algumas classificações desses trapézios, assim como dentro dos paralelogramos também. Então, se eu tiver uma questão, uma pergunta que cai assim, o paralelogramo é um trapézio? Não, mas o paralelogramo é um quadrilátero. O trapézio é um paralelogramo? Não, mas ele é um quadrilátero, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar essas famílias. Voltando, então, lembrando, passando pelos nossos paralelogramos, dentro dos paralelogramos nós temos retângulos, losangos e quadrados. Temos algumas especificidades para cada um deles. Primeiro, para ser paralelogramo, tem que ter 2 pares de lados opostos paralelos. A diferença é que os retângulos têm os seus ângulos internos congruentes, ou seja, igual a 90 graus. Os losangos, os ângulos internos são diferentes de 90 graus e os seus lados são congruentes. E os quadrados, os seus lados são congruentes e os seus ângulos formam, então, 90 graus. Já nos nossos trapézios, nós temos aí, primeiro, a definição de trapézio, que tem que ter um par de lado oposto paralelo e o outro não. Por que ele não pode ter 2 pares de lados
opostos paralelos, porque se ele tivesse esses dois pares de lados opostos, ele seria paralelogramos, tá? Então, escalenos é quando ele tem aí os outros dois lados, todos os lados diferentes. Os isósceles, quando tem dois lados congruentes, iguais, e o retângulo é quando ele tem um dos seus lados formando aí o ângulo de 90 graus. Então, essas são as características que representam os nossos quadriláteros. Dando continuidade, precisamos identificar o que são polígonos convexos e côncavos. Lembrando que o polígono convexo é quando eu tenho um segmento de reta, no caso aqui estou trabalhando com o segmento AB. O que a gente pode observar? Que esse segmento ele está na região interna do meu polígono e qualquer posição que eu coloque ali dentro do meu polígono, todo o segmento ainda continua na minha região interna. Diferente do que acontece aqui quando ele é côncavo. O segmento ponto A, uma das suas extremidades, está dentro do polígono e a outra extremidade, que é o ponto B, também está dentro do polígono. Mas temos aqui alguns elementos que compõem esse segmento que não estão na região interna, então, do meu polígono. Por isso, eles são denominados como côncavos. Estamos falando de polígonos regulares, lembrando das suas nomenclaturas, ou seja, aqueles polígonos que têm ângulos internos todos congruentes e seus lados também são congruentes. A soma desses ângulos internos será n menos 2, ou seja, a quantidade de lados desse polígono, vezes 180. Temos que o ângulo interno de um polígono regular mais o ângulo externo é igual a 180. A soma dos ângulos externos de um polígono regular sempre vai ser 360 graus. E, por fim, nós temos que a diagonal de um polígono é calculada pelo número de lados vezes a quantidade de lados menos 3, dividido por 2. Lembrando que quando a gente está falando de diagonal, a gente tem que considerar que cada diagonal parte-se de um vértice e esses ângulos e essas diagonais não podem coincidir com lados do nosso polígono. Então, eu espero que tenha ficado claro para você tudo que nós vimos aí, desde as famílias dos nossos quadriláteros, os seus elementos, as suas nomenclaturas, algumas características e elementos que a gente tem que utilizar para resolver algumas atividades, relembrando dos pontos notáveis também de um triângulo e como a régua ou o compasso pode auxiliar nas construções de algumas figuras. Agradeço imensamente a participação de cada um. Até uma próxima!